Feliz sábado a todos. Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 1. Nós queremos dizer que estamos contentes e felizes com a igreja aqui reunida e também com aqueles que nos acompanham pela internet. Os nossos membros virtuais, eu sei que existem muitas pessoas que nos acompanham durante os sábados, nesse horário, para acompanharem a nossa programação. Onde quer que você se encontre agora, eu tenho certeza que Deus está olhando para você. Você é uma pessoa que Deus escolheu. Deus quer colocar o seu selo sobre você. Independente de qual religião você frequente ou professe, o importante é que você é um escolhido de Deus. Você tem a oportunidade de receber também o selo da salvação. Por isso, espero que você se sinta bem e possa acompanhar-nos também aí pela internet e sentir a presença de Deus. Um pai sempre tem que orientar o seu filho. Uma mãe sempre diz para o filho o que ele deve fazer. Nem sempre é muito fácil você aconselhar o filho ou a filha, porque muitas vezes o pai tem que ser um pouco duro ou quem sabe um pouco realista em algumas observações para que o filho possa compreender que ele não está indo por um bom caminho. Deus, Ele é o nosso Pai, é o nosso grande e bondoso Pai. E Deus tem que falar para nós, Ele tem que se comunicar conosco. E muitas vezes o que Deus falou, o que Deus disse que iria acontecer, nem sempre é aquilo que vai ao encontro daquilo que nós queremos, que nós desejamos, porque a nossa natureza é uma natureza carnal, é uma natureza pecaminosa. A nossa natureza sempre nos leva para fazer aquilo que não agrada a Deus. E assim como um filho, muitas vezes o filho não quer compreender e não quer ouvir o que o pai diz. Mas o pai tem que falar, porque é um assunto importante que requer a salvação ou perdição. E nesse sábado, eu quero falar sobre um assunto que é um assunto delicado, não é uma doutrina. O que eu vou pregar esta manhã é um ensino da palavra de Deus sobre o selamento no tempo do fim. E esse é o tema, o título do sermão desta manhã, o selamento no tempo do fim. E eu espero que o que eu falar aqui você possa entender como sendo um conselho de um pai para um filho, assim como Deus deseja que você seja nesta manhã e sempre. Apocalipse, nós vamos ler a partir do verso, na verdade o capítulo 6. Vamos deixar a Bíblia aberta em capítulo 7, mas vamos começar a ler a partir do verso 6, capítulo 6, o verso 14. Apocalipse capítulo 6, verso 14. A Bíblia diz assim: E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu quero me deter nesta pergunta. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode subsistir? Quem é que pode estar de pé diante do Cordeiro? Aqui nós encontramos um tema da Bíblia, não uma doutrina. Doutrina seria o sábado, a trindade, isso é uma doutrina. Aqui nós encontramos o que alguns dizem, a última oração dos ímpios. Na verdade, os ímpios, uma boa parte deles, não oram, mas nesse dia, eles vão pedir a Deus, ou aos rochedos, que caiam sobre eles para que possam escondê-los da face daquele que está assentado no trono. E esta oração será feita pelo maior número de pessoas num só momento. Deus sempre sela o seu povo. Assim aconteceu no passado.
e assim acontecerá no tempo do fim. Nenhum de nós que está aqui nesta manhã entrará na cidade santa, pelas portas da cidade santa, sem o selo de Deus. Deus preserva o seu povo, o seu remanescente. Em Ezequiel nós encontramos uma situação em que o anjo destruidor passou pelo meio de Jerusalém e alguns foram preservados com um selo. Em Êxodo, no capítulo 12, nós não vamos entrar em detalhes, mas nós conhecemos a história. A Bíblia diz assim que Deus orientou ao povo, ao sair do Egito, que eles deveriam matar um cordeiro. Era a época da Páscoa, eles iam comemorar a Páscoa, foi a primeira Páscoa comemorada. Eles deveriam matar um cordeiro, assar o cordeiro, deveriam comer com ervas amargas, com as sandálias nos pés, com os lombos cingidos, e eles deveriam comer apressadamente e saírem do Egito, e haveria um sinal, um selo, o primogênito deveria ser preservado. E qual era o selo, qual era o sinal? Quando o anjo destruidor passasse pelo meio ali do Egito, todos aqueles que tinham matado o cordeiro, sacrificado o cordeiro, e tivessem pego o sangue colocado na verga superior e em ambos os umbrais, esses seriam poupados, esses seriam preservados, porque aquele sangue era o selo do livramento. Ellen White, numa das suas cartas, ela escreve o seguinte: somente os que receberam o selo do Deus vivo terão o passaporte para transpor as portas da santa cidade. E aqui ela está se referindo naquele momento quando a porta da graça se fechar, o tempo da angústia vai começar, a mensagem, as 3 últimas mensagens angélicas serão pregadas com grande força, o Espírito Santo descerá sobre o povo de Deus, os 144 mil, e aí então todos aqueles que aceitarem a mensagem desse povo remanescente irão sair da grande Babilônia, que vai